Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores e senhoritas. Eu sou o Rodrigo Feitosa e este é o Lente Objetiva. Mais um vídeo desta série maravilhosa de Estatística em R Studio para Ciências Biológicas. Sejam todos muito bem-vindos. Ritual padrão de cada vídeo: se você está vendo esse vídeo no futuro e quiser ver outros vídeos da série, é só você entrar no meu canal, se inscreva no canal, ative o sininho para ativar notificações para vídeos futuros. E se você está gostando da série, deixe aquele like. E se você escrever no workshop, só um rápido aviso é que, como foi dito anteriormente, nessa segunda-feira não haverá live programada, ok? Vamos retornar com as lives somente na terça-feira, às 8 da noite. No mais é isso, hoje vamos falar sobre a nova. Tá imperdível, vem comigo. No vídeo passado, que está passando ali em cima do card, vocês já devem ter visto sobre os testes T, né? Os testes de comparação de médias utilizados normalmente para dois conjuntos, duas amostras. Dessa vez a gente vai complicar um pouco mais e falar da tão conhecida, da tão utilizada, tão comentada análise de variância, também conhecida como ANOVA. A análise de variância, da mesma forma que os outros, ela vai dizer se existem ou não diferenças significativas como um todo entre essas diferentes variáveis, considerando um fator ou mais de um fator. Claro que uma análise de variância ela necessita que se sejam atendidos os pressupostos da normalidade das amostras e também da homogeneidade das variâncias. Se esses dois critérios não forem atendidos, não é adequado fazer a nova. No entanto, existem opções não paramétricas da nova que eu não vou tratar nesse vídeo. Então hoje vamos falar sobre a análise de variância propriamente dita e do teste post-hoc de Tukey, que também é muito utilizado. Vamos começar, claro, abrindo a interface do RStudio para entendermos um pouco mais. Antes de começarmos a nossa demonstração prática sobre como a gente executa a nova no R e no RStudio, e todos os pressupostos que precisam ser atendidos, o primeiro ponto é voltarmos aos nossos dados do pedômetro, que são aqueles dados nos quais foram mensurados o número de passos em ritmo moderado, e quantas calorias foram consumidas, qual foi a distância percorrida aqui na unidade de milhas, e isso tudo por dia de semana, e se está classificado em dia útil de semana ou dia de final de semana. E o que nós observamos aqui é que, por exemplo, nós utilizamos para o teste T a comparação entre final de semana e os outros dias. A gente está comparando dois conjuntos de dados. Agora a proposta é fazer com um conjunto maior de dados com um número maior de fatores. E essas dúvidas aqui me parecem boas. Por exemplo, a gente tem aqui, onde está escrito rain, que seria a chuva, é o clima registrado no exercício. Quando eu faço um edge factor, entendendo isso daqui como um fator, ele me retorna 3 níveis. O nível do frio, da chuva, e o shine seria céu aberto, sol brilhante. Então aqui nós temos 3 níveis. Nós não temos somente 2 níveis, temos 3 níveis. E se formos fazer a mesma coisa para o dia da semana, você já deve saber da resposta, né? Aqui retornaram os 7 níveis, né? Vou fazer a mesma coisa para o day type. Aqui só retornou 2. Weekday e weekend, certo? Para isso daqui, nós fizemos o teste inteiro. Bom, então a gente vai seguir o seguinte workflow. Ponto número 1.
nós vamos calcular ou nós vamos avaliar a normalidade das amostras utilizando o teste de Shapiro-Wilk. Atendido a esse pressuposto, vamos passar para o nível de número 2, que é de realizar as análises de homogeneidade das variâncias, na qual vamos utilizar o teste de Levine. E o passo número 3 é executar a ANOVA nativamente. Passo número 4, realizar os testes pós-hoc. E passo número 5, ilustrar isso em um gráfico utilizando o ggplot. Começando agora. Para tanto, vamos fazer a mesma coisa que fizemos no vídeo anterior. Lembrando que a gente vai precisar aqui Tidyverse carregado, certo? E a gente vai criar uma tabela de resumo dos dados. Primeiramente, vamos classificar esses dados pelo atributo Ray. Então, vou chamar isso de resume Ray, que na verdade são dados. Aqui vem o pipe agrupado pelo atributo Ray. E a partir desta classificação, vamos fazer o sumário, com summarize at. Vamos utilizar como variáveis também as milhas percorridas e as quilocalorias consumidas. Vamos fazer dos dois. Vamos fazer assim dos dois. E utilizando como funções média, desvio padrão e também os cálculos para Shapiro-Wilk, que estão escritos exatamente aqui, ok? E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que em vez de Rain, nós vamos classificar por dia da semana. E aqui a gente vai organizar, a gente vai ver essas duas tabelas, ok? Vamos começar primeiro com a tabela resumida por dia. Aqui estão as medidas de milhas e quilocalorias. Primeiro as médias, depois os desvios padrões, depois o teste, resultado estatístico do Shapiro-Wilk e depois o valor de P, que é o que nos interessa mais nesse momento. Isso tudo classificado por dia da semana. Vocês devem se lembrar que aqui é domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Aqui estão as letras na notação em inglês. Claro que a gente pode mudar isso lá na frente. E quando nós observamos os valores de Shapiro-Wilk para todos eles, a gente observa que todos os valores de P eles estão acima de 0,05. Tem esse daqui em específico da terça-feira que está no limiar de 0,08, mas a gente vai deixar passar nesse momento. E quando falamos de quilocalorias, é bem tranquilo. Então, dá para dizer que nessa tabela classificando por dias, se a gente for fazer uma comparação entre os dias da semana, a gente pode realizar testes paramétricos com base no princípio da normalidade das amostras. E em relação ao clima, como é que está a situação? Bem, não exatamente legal, né? Como a gente pode ver nesses dados aqui. Tem um 0,01 aqui e tem um 0,03 e um 0,06 que tá um pouco acima, mas tá meio limiar também. Então, para esses aqui já não atendem ao princípio da normalidade das amostras. Então, vamos tratar desses posteriormente. Vamos trabalhar primeiro comparando os dias da semana. Lembrando que para o teste de Levine, a gente vai precisar de um outro pacote que, se não me engano, eu ainda não instalei. Deixa eu ver se eu instalei ou não. File e esse pacote aqui, claro. Ah, já tem o pacote CAS.
Se por um acaso retornar alguma mensagem de erro no console, é porque você não tem esse pacote. Aí você precisa carregar esse pacote novamente. E eu também vou botar esse comando aqui, que é o attach. Eu não sei porque eu não mostrei esse comando antes, mas ele é um comando bastante útil. E quando o attach, eu não preciso entrar com dados e cifrão da coluna. Ele reconhece cada coluna da planilha como se fosse um vetor. E isso vai facilitar muito quando formos fazer as análises posteriores. E isso também diminui isso também torna tudo um pouco mais prático de se executar no RStudio. E agora vamos fazer um teste propriamente dito. E ele vai ser utilizando essa função aqui, divino teste, com T maiúsculo. Aqui vai mostrar dois tipos de testes. Essa daqui é uma função antiga, então vamos usar essa daqui. Ó. Aqui até fala que foi descontinuada. E aqui foi estar com as milhas por dia. E aqui a gente vai avaliar essa homogeneidade, né, dessas variâncias. Vou dar o Ctrl Enter e vamos ver o que nos vai retornar. Então, da mesma forma que no teste do Shapiro-Wilk, a nossa referência vai ser 0,05. E quando nós avaliamos o resultado desse teste, eu falou de F aqui, o valor de P com relação ao F, ele é de 0,469, com isso denotando que existe uma homogeneidade nessas variâncias. Então, dessa forma, com esses dados, nós podemos conduzir a nova sem grandes problemas. Só por uma questão de desencargo de consciência, se fizéssemos teste de Levine, mesmo pensando naquela tabela, aqui utilizando o clima, né, que é o dado rain, quando nós rodamos o teste de Levine, ele já retorna 0,004 em valor de P, ou seja, a gente rejeita a hipótese nula de homogeneidade das variâncias. Então, de fato, esses dados a gente precisa trabalhar de uma outra forma, utilizando um teste não paramétrico. Vamos seguir com os outros dados de milhas por dia ou quilocalorias por dia, se existem diferenças entre os dias da semana. Para fazer análise de variância, a gente vai utilizar uma função nativa que é AOV, que é Analysis of Variance. Dentro dessa função, a gente vai entrar com os mesmos atributos dessa forma, mile, till, o day, ou seja, o atributo que a gente quer avaliar e a variável categórica que a gente está classificando, certo? E mais uma vez, estou baseando na coluna dados. E colocar essa informação também. Se eu rolo somente isso daqui, ele já vai trazer esses dados aqui embaixo. Ele vai mostrar, por exemplo, as somas dos quadrados, os graus de liberdade, os dados dos resíduos, o erro de padrão residual, que são dados que normalmente são calculados quando se gera uma ANOVA. Mas isso aqui não é tudo e também não nos dá o resultado final que nós desejamos. Porque na verdade eu preciso rodar o sumário dessas informações. Então eu vou colocar aqui, ó, a nova, vou chamar isso aqui de ANOVA 1, vou criar um objeto com essas informações. E a partir dessas informações eu vou criar um sumário. Vou gerar um sumário dessas informações da ANOVA 1. Eu dou Ctrl Enter. E aqui, além da soma dos quadrados e tudo mais, vai dar o valor de F, que é importantíssimo. E também o valor de P, que vai dar 0,18. E aqui, muito cuidado para não se confundir, porque a lógica aqui do valor de P ela é inversa ao que a gente viu para o teste de Levine e o teste de Shapiro-Wilk. Isso significa dizer que quanto valores acima de 0,05
é um indicativo de que não existem diferenças estatísticas significativas entre os dias. Peraí, mas como assim, né? Você me pergunta. No vídeo anterior, a gente tinha feito um gráfico que mostrava valores maiores para determinados dias em comparação a outros, correto? Sim, está correto. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa nesse mesmo gráfico que as caixas de Pocketpot, elas são realmente muito grandes, né, com valores muito discrepantes uns dos outros. E se olharmos para o gráfico de barras, né, o bar plot, observamos também um desvio padrão muito grande. E isso entra nessas análises de variância. Principalmente quando observamos a soma dos quadrados aqui, por dia, como também dos resíduos, né? Mostrando que existe uma variância grande dentro de cada dia que impede que a gente consiga ter uma conclusão. A gente não pode afirmar que existem diferenças significativas comparando entre diferentes dias. A melhor forma de entender esse resultado da análise de variância é mostrar isso graficamente. Vamos criar um Pocketpot, beleza? Fiz aqui rapidinho um Pocketpot. Já falei bastante sobre Pocketpot nos vídeos anteriores, link no card. E lembra quando a gente fez esse Pocketpot, mostramos essa diferença entre dias da semana? E que havia uma sugestão de que na quarta-feira teríamos maiores valores em comparação ao sábado, em comparação ao domingo e tudo mais. Como nós estamos comparando todos esses dias da semana, é difícil apontar diferenças estatísticas aqui. Por quê? Porque observem o tamanho desse Pocketpot e o tamanho desses whiskers. Isso mostra que para cá ainda tem valores menores, para cá ainda podem ter valores maiores, e a distância entre os quartis e a mediana também são bem largos, principalmente nessas medidas aqui do centro, porque outras variáveis acabam participando também, como por exemplo o próprio clima, certo? E aqui foi a nova calculada dentro do pacote de G-Public, que foi o que eu utilizei aqui para gerar esse gráfico, que ele apenas retornou o valor de P, aquele valor de 0,19, mesmo arredondado como nós tínhamos visto. A gente ainda pode adicionar aqui uma comparação entre os diferentes dias da semana. E para isso eu vou adicionar uma outra camada, Stat Compare Means. Uma não vai se sobrepor a outra, não se preocupe. Só vou botar aqui, Method. Eu vou fazer um t-teste, um teste T, que eu vou comparar entre um dia e outro. Só que aqui no label eu vou botar apenas o psignif, porque eu só quero apenas se tem significância ou não. E qual vai ser o número de referência? Aqui não vai ter nenhum. Eu não tenho um... Se eu tivesse, por exemplo, um controle com o qual eu queira comparar todos, eu poderia utilizar, mas não vai ser o caso aqui, ok? Então eu vou apenas colocar entre aspas .all. E é impressionante porque aqui, mais uma vez, a gente não tem diferenças entre os dias, né? Entre todas essas medidas aqui, mostrando que é muito diferente compararmos cada dia separado e compararmos os dias úteis da semana com os finais de semana. Mas aí você deve estar se perguntando, e se por um acaso os conjuntos divididos por clima, divididos pelo atributo rain, eles tiverem atendido aos princípios da normalidade e da heterogeneidade das variâncias? A gente pode fazer uma simulação sem compromisso, certo? Então eu vou substituir aqui
dei por rain e eu vou gerar esses comandos aqui novamente, para termos uma ideia. E olha só que engraçado, né? Aqui apontou diferença estatística significativa entre os diferentes climas, tanto considerando as milhas percorridas, que foi essa primeira aqui, como também as quilocalorias consumidas também variaram, ok? O que é bem curioso, considerando também todas essas populações não terem atendido aos pressupostos. O que nos leva à mensagem de que é sempre bom ter algum cuidado ao analisar isso, certo? E já que deu diferença aqui, a gente pode ir um pouco mais além e fazer isso daqui. E é um teste de Tukey. Como é que se faz um teste de Tukey? É bem simples. Eu vou utilizar a função Tukey HSD, que também está no pacote base do R. Você pode fazer independente de ter algum pacote ou não. E eu vou chamar a nova 1 que foi criada aqui. Executando aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui da nova 1 e para a nova 2. E o que observamos aqui? Vamos focar primeiro nesses dados aqui no console. A nova 1 foram os dados da análise de variância das milhas percorridas em função de rain, em função do clima estar frio, do clima estar chovendo, chuvoso, do clima estar com um sol escaldante. E aqui mostra os valores de diferença entre as médias, os valores mínimos e máximos de diferenças entre todos eles, e o valor de P ajustado. Observe que aqui tem o 0.18, 0.45 e 0.02, mostrando que há uma diferença significativa considerando somente a diferença entre a chuva e o clima ensolarado. Enquanto os demais não tem uma diferença clara. Quando nós avaliamos as quilocalorias, aí observamos diferenças tanto entre ensolarado e frio, ensolarado e chuva. Então o teste de Tukey ele vai dizer, ele dá um passo ali da nova, porque a nova ela vai dizer que existe diferença. Os testes de post-hoc utilizados em consequência da nova vão pegar os dados da nova e vão dizer aonde exatamente existe a diferença. Então, nós observamos aqui os pares de conjuntos onde foi observada a diferença. E agora a gente vai para o nosso passo 5 agora, que é mostrar o resultado em PockSpot. E mais uma vez, a gente vai classificar aqui o rain. Eu vou apenas mudar os dados assim, para ver o que acontece. Lembre que, quando nós falamos das milhas, nós vimos que não houve diferença entre o tempo chuvoso e o tempo frio, mas que houve com o tempo ensolarado. Só que esse asterisco ficou aqui na frente, aqui. Deixa eu só fazer... sendo que primeiro a gente teve a da nova de ter o 0.33 e a gente ainda fez o teste T, que é uma alternativa, de repente, que não é o teste de Tukey, mas pode servir como uma alternativa para expor os dados em gráfico com ggplot. Essa é uma alternativa de continuar mostrando com os asteriscos, mas o que acontece é que esse asterisco está bem em cima da nova, então vou ter que mudar aqui o eixo. Posso mudar o eixo X e o eixo Y, vou mudar o X aqui para reposicionar o asterisco, certo? Tá aqui, vou botar um pouco mais baixo. E agora eu vou voltar a nova.
E observem que quando nós classificamos por clima, observamos que o tempo ensolarado, de fato, ele tem valores inferiores, distintos desses outros dois. Esses outros dois têm uma variação grande de dados, como vocês podem ver nos boxplots, certo? E por isso não dá para afirmar que existem diferenças entre eles. Assim como também a gente não consegue afirmar que existem diferenças entre o tempo frio e o tempo ensolarado. Mas que existe diferença significativa entre esses outros dois aqui, ok? Mas como é que a gente ilustra isso a não ser além da anótala? Existem diferentes formas. Existem formas de transformar essas diferenças de Tukey em uma notação por letras, que é um pouco mais complicado de se fazer aqui no R. Exige algumas etapas extras, algumas linhas extras de comandos, e uma alternativa que tem sido até bem aceita é de realizar testes de comparativos entre pares e amostras. E é o caminho que a gente vai pegar. Como a gente não tem um ponto de referência aqui, a gente está comparando todos contra todos, eu vou tomar uma rota diferente. Eu vou fazer o seguinte: eu vou informar ao R quais são exatamente esses pares que eu estou comparando. Eu vou criar um conjunto chamado, vou criar uma informação chamada compara underline tempo. E aqui eu vou fazer uma lista com o comando list, abre parênteses, e porque eu vou colocar todos os pares. Mas para cada par eu tenho que colocar tudo dentro de um concatenar aqui, ó. Eu quero comparar, por exemplo, o shine com rain. Aí depois disso aqui vou botar uma outra vírgula e vou fazer a mesma coisa, o shine com cold. Qual que falta agora? O rain com cold. E aqui já criei, e aqui embaixo eu vou criar um outro stat. Compare means, utilizando como método o teste T. Vou utilizar também como comparações. Eu vou colocar exatamente a informação aqui de comparar tempo. Eu vou também colocar aqui o que eu quero no meu rótulo, que na verdade eu quero o psignif também. Vou botar os asteriscos. E por fim eu vou colocar esse hide.ns para não mostrar ns quando não tem significância deles, certo? E agora eu vou rodar todos esses comandos novamente e ver o que acontece. E aí está. Se eu não faço isso que eu fiz de criar essas comparações diretas um com o outro, ele não geraria isso daqui, esses colchetes com os respectivos asteriscos. E aqui mostrando novamente que existem diferenças significativas entre o tempo ensolarado e o tempo chuvoso em questão de milhas percorridas. E aí você vê, quando a gente volta para a tabela, a gente olha os valores de média e desvio padrão, a gente se surpreende, porque a gente não espera que, por exemplo, no clima ensolarado a gente percorra menos do que num tempo chuvoso ou em um clima frio. A gente espera que seja o contrário, mas segundo os dados que temos aqui, não é isso que nós estamos vendo, certo? Então existem três formas de mostrarmos esses resultados da nova. A primeira é mostrar o resultado a formato de uma tabela com os valores, com toda a estatística da nova calculada com os valores de P, o que é bastante útil, principalmente quando nós trabalhamos com a nova com dois fatores. Lembrando que até aqui nós fizemos a nova com um fator só, a nova com dois fatores já é um pouco mais complicado. Uma segunda maneira é montar uma tabela
com os valores de média e desvio padrão e colocar as notações em letras, mostrando quais são os valores maiores, os valores menores ou os valores que não apresentam diferenças entre eles. E a terceira forma é mostrar isso diretamente e complementarmente com um gráfico de boxplot, com gráfico de linhas, com gráfico de barplot, né? Gráfico de barras. Então, existem diferentes formas de você ilustrar o resultado da nova. Lembrando que nesse workshop abordamos somente a nova de um fator. Se fosse uma nova de 2 fatores, teríamos que combinar ambos. E eu vou mostrar aqui um exemplo de uma nova de 2 fatores. A diferença que a gente vai colocar aqui. Vamos pegar por milhas. E a gente vai colocar os valores da seguinte forma. Vamos pegar por dia e vamos pegar por clima também. Aqui a gente vai botar um mais entre eles. Quando há uma relação clara entre esses dois fatores, a gente coloca um asterisco, que seria um sinal de vezes. Mas não é o caso, a gente entende que um é independente do outro. Não vai chover mais em um dia específico, por exemplo. Então a gente mantém essa notação aqui. E aqui, só a título de curiosidade, observamos mais uma vez que não existem diferenças considerando o fator dia e existem diferenças considerando o fator clima, o fator rain. Mais uma vez mostrando com um asterisco aqui. Que seria essa tabela que a gente iria acrescentar no trabalho, e a gente teria que fazer análise pós-hoc de Tukey ou outros semelhantes, atributo por atributo, para dar anotação, para indicar essas diferenças entre eles. Bom, isso daqui foi só um pequeno recorte sobre análise de variância, mostrando o básico que precisamos saber para executar essas análises com sucesso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei no vídeo, deixa aquele like. Tem algum comentário para fazer que eu tenha esquecido ou alguma correção? Comente aí embaixo, fique à vontade, eu utilizo esse espaço com bastante respeito. Quer ver mais vídeos desse tipo? Então se inscreva no canal, faça a gentileza de se inscrever no canal, de apertar no sino lá, acionar o sino para receber novas notificações. E nos vemos no próximo. Valeu, falou, fui!